Muito boa tarde, oração, ação, nosso ponto de encontro, nosso barzinho, não é? O melhor lado do bar, da vida noturna, sem dúvida nenhuma, é o encontro humano. Das amizades, dos namoros. Pena que tantas vezes ele tenha sido apropriado por algumas práticas francamente ilusórias e viciantes, como a mais evidente, o álcool, a bebida alcoólica. Será que é verdade a expressão que nós dizemos, vou fazer amigos, vou para o bar para fazer amigos? Ou mesmo vou para o bar para ficar alegrinho? Será que alegria e amizade dependem desse tipo de prática do vício alcoólico e das drogas e do próprio comportamento da noite? À noite tem um personagem que chega a ser cômico. Pessoas que, com um copo pela metade a noite inteira, se sentem autorizados a se comportar como bêbados, com o álibi da bebida, para poder fazer coisas que eles não se aventuram a fazer em estado de sobriedade. É uma máscara que, infelizmente, muitas vezes acaba assumindo ares de rosto. É o vício. O vício social, o vício químico e o vício espiritual, já que semelhante atraindo semelhante, é claro que conseguimos mesmo certas amizades que nem suspeitamos. Apesar do pitoresco senso comum, fazer com que os alcoólatras tomem as suas doses, antes de tomar as suas doses, derramem um pouco no chão dizendo que é para o santo. Pitoresco porque é claro que o santo não bebe, mas pitoresco também pela consciência da parceria espiritual, que efetivamente se dá. Nesse e em todos os outros vícios que o ser humano desenvolve e pratica. O consumo compulsivo, o jogo compulsivo, o sexo compulsivo. Todos os tipos de vício têm uma parceria, pressupõem uma parceria espiritual que não é determinante, que não é a origem dos problemas, mas que é uma potencialização do que cada um escolhe para si mesmo. Que ninguém use nem o vício, nem a influência espiritual como álibi para se supor vítima de nada. Não somos, nunca seremos vítimas de nada, a não ser de nossas próprias crenças e descrenças. Uma das crenças, descrenças mais perturbadoras para alguns religiosos é o ateísmo. Como pode ser que essa certeza, que essa vivência tão clara da existência de Deus, que não consegue ser obscurecida pelas disputas institucionais, religiosas dos homens,
para além das disputas institucionais, existe algo dentro de nós, uma vivência, mais que uma crença. A crença se dá em cima dos dogmas das instituições, das teologias humanas. E aí disputamos se a confissão, se o dízimo, se o louvor, se o batismo são realmente demonstrações de fé, são realmente condições para a fé, como o convencionalismo, como o oportunismo, como o sacerdotismo nos impõe. Jesus foi claro ao dizer que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, simbolizando pelo louvor todos os outros ritos institucionais das religiões, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Então pode-se dizer que a humanidade não se divide apenas na crença e na descrença. Que não é verdade que tenhamos todos que optar entre o dogmatismo religioso das instituições e o ateísmo, que não é propriamente não crer em Deus, mas que é muito mais antirreligiosismo do que ateísmo, ou seja, a crítica à religião, cá entre nós tão necessária, porque tantos erros foram cometidos em nome de Deus e continuam sendo como nunca. A utilização econômica, política, sexual do sagrado nunca esteve tão forte, como aliás foi previsto pelo próprio Mestre, ao dizer, ao nos alertar contra os falsos cristos e falsos profetas, fenômeno que se acirraria no fim dos tempos, que é esse que nós estamos vivendo. Então, um partido hoje é o partido da crença, entre aspas, porque não é uma crença em Deus, mas nas instituições humanas, religiosas. O outro partido é da descrença também, entre aspas, porque também não descrê em Deus, mas descrê e faz uma crítica que é sempre importante em relação às instituições religiosas. Mas há um terceiro partido, há uma terceira posição que poucos vislumbram e que decorre da proposta de Jesus de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, distinguindo no campo religioso, filosófico, teológico, o que é disputa de poder, ou seja, César, disputa do orgulho, da vaidade, do poder, ou o que é de Deus, que está para além das religiões, para além do sacerdotismo, para além do dogmatismo. Esse que perceber a diferença entre religião e fé, entre ritos exteriores e a vivência interior, esse se prepara para um salto, para além da dualidade, um salto em direção a si mesmo, é um salto em direção a certeza ontológica de Deus. Todos fomos espíritos antes de encarnar, então todos trazemos dentro de nós a certeza, ainda que não consciente, mas a certeza da vida eterna. Todos trazemos de nossa vivência espiritual ainda uma consciência ainda que imperfeita da realidade espiritual,
da origem do corpo, que é o espírito, e alguma questão até sobre a origem do espírito. Pelas hierarquias espirituais, deduzimos que por trás das hierarquias espirituais das criaturas há uma fonte criadora, porque não existe efeito sem causa. E para todo efeito inteligente, necessariamente precisa existir uma causa inteligente. Não nos iludamos com a luta dos religiosos com os ateus. Muito menos entremos nela ou nos desesperemos com ela. São, como todas as crenças do dualismo, alimentações mútuas, ilusões mútuas. Mas distingamos a relação com o Criador, não numa criatura do alto, mas numa criatura, num Criador no alto, mas no Criador que está na criatura. Vós sois deuses, disse o profeta e repetiu Jesus. As religiões todas passarão, porque são instituições de César. Todas, mais ou menos inspiradas em escrituras sagradas, todas fazem uso de poder, de vaidade, a partir das suas hierarquias, das suas riquezas, da sua influência sobre a sociedade. Mas para além de tudo isso, está a verdadeira fé. Estudemos isso um pouco hoje e um pouco sempre. Porque aquele que alcançar a fé do tamanho de um grão de mostarda, como toda semente poderá semear na terra fértil do seu coração e viver o crescimento, o florescimento e a frutificação da sua fé, inevitavelmente, ao longo das vidas, ao longo dos séculos. Que assim seja para todos nós. Questão número 251 de O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel, é formulada nos seguintes termos: a incredulidade é uma provação? O que é o ateísmo? É uma descrença ou é uma outra crença? Vejamos o que diz Emmanuel. O ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados nas teorias do mundo, porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser, que lhes é inata. Todo ser, em algum grau, distingue um monte de matéria inerte da matéria indivíduo, da matéria criatura de Deus. Todos sabemos que, se juntarmos a exata quantidade de átomos que existe num corpo, não importa se amontoarmos, se pressionarmos, se magnetizarmos ou eletrificarmos esse monte de matéria, não gerará
um indivíduo, não gerará uma criatura, não gerará um ser humano. Sabemos disso. A maioria de nós identifica que há um algo mais, há alguma coisa que transforma um monte de matéria, exatamente como nós, em nós. Há uma força para além da matéria, que une a matéria num projeto de corpo e no projeto de alguma essência maior, que alguns chamam de espírito, alma, Deus. Então o ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados, nas teorias do mundo, porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus. E mais do que uma identificação, viveram a sobrevivência do ser. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizem nos estados terrenos. Precisamos ver então a negação como um paradoxal ato de carência e de afirmação. Aquele que diz enfaticamente, revoltado, que nunca mais quer saber de uma certa coisa, é porque ainda está, obviamente, ligado a essa coisa. Inevitavelmente, evidentemente. Não é? O desligamento de algo se dá pela indiferença e não pela negação. Essa ideia superior da existência de Deus pairará acima de todos os negativismos, tanto do negativismo do ceticismo e do ateísmo, do materialismo por um lado, quanto o negativismo espiritual provocado pelas religiões, pelas manipulações, pelos jogos de poder, pelos dogmas absurdos, pelo vampirismo político, econômico e sexual, que tem na religião um triste espaço de poder. Então a ideia superior de Deus pairará acima de todos os negativismos, de um lado ou de outro, e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizem nos estados terrenos. Aqui fazendo menção às ideologias que negam Deus, que combatem as religiões, que perseguem os religiosos. Porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. É a força, não só que nos dá vida, mas que nos dá um caminho e que nos dá um norte. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é o nosso caminho. A vida é a trajetória que a criatura percorre rumo à verdade. E o amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida. Ninguém vai ao amor, que é Deus, a não ser pelo amor, que é Jesus.
Muito bom. Que nós compreendamos esses movimentos dentro de nós, porque nenhum de nós ainda pode pretender ter uma fé robusta, uma fé pura, depurada desses combates e embates humanos, dessas ideologias e crenças que a humanidade faz como trincheiras de guerras intermináveis. A fé como um amor ao Deus que está no fundo de tudo que existe, do grão de areia, do átomo ao arcanjo. Essa é a verdadeira fé. Passando, é claro, pelo Deus que está em nós mesmos. Um dia praticaremos esse amor a Deus e ele será igual ao amor ao próximo e será igual ao amor a nós mesmos. Muito bom. Vamos saudar agora os amigos que estão conosco, os irmãos, filhos do mesmo Pai, que estão aqui nesse momento nosso de congraçamento, de confraternização, de geração de amizades. Marcos Magrelo dando o seu boa noite, André Santos lembrando de uma série de amigos, que todos eles recebam um pouco dessa luz, sejam receptivos à luz de Deus, que aqui recebe essa contribuição do nosso ectoplasma, da nossa energia vital, como um raio de luz que percorre toda a humanidade enegrecida, como um raio de luz percorre as nuvens carregadas e gera purificação atmosférica. Diana Costa também dando seu boa noite, Adelaide Dias, e todos os que tiverem acesso a esse material, a esse vídeo, como gravação, que possam receber esse influxo de luz também, que parte do alto, passa por nós e conseguirá, dentro dos seus limites, colaborar com todo o projeto de luz que vem de mais alto e que atinge todo o universo, sempre. Muito bom, um prazer estar com vocês todos. Amanhã, domingo, é dia de curso Jesus e a Criança. Já estamos na parte final do livro O Pequeno Príncipe, do livro Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, que é uma releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho, que veio fruto dessas nossas reflexões tão saborosas e que nós oferecemos a todos, informando que o destino de toda a renda são projetos sociais. Que a gente possa ajudar ações sociais e ainda receber um livro que nos estimule a essa renovação, a esse renascimento, a esse acolhimento e estímulo da criança em nós. Um grande abraço a todos, ótimo final de sábado e até amanhã.